Louvado seja o Senhor. Amém. Pai, muito obrigado pelos líderes obreiros nesta noite. Pedimos, Senhor, que possa abençoar e recompensar a fidelidade de cada um de nós em nome de Jesus. Que possa encontrar a condição necessária para estarmos aqui, porque amamos a Ti, amamos a Sua obra, amamos a Sua palavra. Oramos, Senhor, que ninguém possa perder a recompensa não possa perder a recompensa em nome de Jesus. Queremos ser melhores líderes para liderar o seu povo em nome de Jesus. Fala a cada coração esta noite em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E os líderes digam: Amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Viemos para Mateus 15, iremos selecionar alguns versículos lá. Versículo 3. E ele, porém, respondeu e disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo 6. E assim invalidastes pelas vossas tradições. Então fizeram com que o mandamento de Deus não seja reconhecido. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Versículo 12. Diz no versículo 12: Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Depois de ouvir isso, se escandalizaram. 13. E ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Assim que olhamos para este capítulo no dia de hoje, vemos a tradição das pessoas religiosas de um lado e a verdade que Cristo veio para enfatizar, a verdade que salva, a verdade que santifica, e a verdade que nos lidera ou nos conduz no caminho celestial. Então, algo diferente da verdade, diferente da palavra de Deus, que possa salvar a alma. Porque a criança tem que conhecer, a criança tem que conhecer a Escritura, que salva a alma. Então diz: santifica-os, porque a tua palavra é a verdade. Então qualquer coisa diferente da verdade que salva, que diferente da verdade que santifica e verdade que nos estabelece no reino de Deus, não tem valor. Então qualquer coisa, a tradição, a opinião, a religião e cerimônias religiosas de qualquer grupo de pessoas, se muda a mente das pessoas, tira a mente das pessoas da salvação, de se prontificar para os céus. Então essa tradição dos fariseus e os saduceus, então Jesus Cristo disse: toda planta que o meu Pai não plantou será tirada. Toda doutrina, toda opinião, toda ideologia, todo tipo de sistema que não foi estabelecido na verdade da palavra pelo Pai Celestial será desarraigada. De certo que os perpetuadores desta tradição, esses também serão desarraigados, serão lançados fora e não vão herdar o reino de Deus. Por isso, temos que
tomar a mão, colocar a mão na consciência para ficar na verdade, ficar no lado da revelação de Deus, do lado das verdades ou da justiça que vem da fé no Senhor, do que vivermos de qualquer doutrina do homem. É por isso que nós consideramos o ponto, diz, abandonando permanentemente as tradições e abraçar a verdade que perdura, a verdade que nos ajuda para permanecermos no Senhor e para o Senhor. Então, tiramos, abandonamos, destruímos permanentemente todas as tradições e nos abraçamos na verdade, permanecemos na verdade, acreditamos na verdade, interiorizamos a verdade, proclamamos a verdade permanentemente. E de uma forma consistente, nós permaneceremos nesta verdade no público como tal, ou no privado, na igreja como lá fora, permanentemente abandonando as tradições e abraçar a verdade que perdura. Então, 3 subtópicos. Os fundamentos sem graça, que é a tradição terrível através da tradição. Então, são sem graça. O fundamentalismo sem graça, fundamentalismo sem salvação, fundamentalismo sem Cristo não salva ninguém. E eles continuam nesta terrível transgressão. Então, 2. Então, a tradição. Então, eles se apegam naquela tradição ali, e as pessoas pensam que é porque é algo que se estende religiosa em todo o país, em toda a denominação. Então, porque é assim, então esses professores e líderes então são atraídos pelas suas ideologias. Número 3, a grande fé de transformação total através da verdade. Então, a verdade vai te libertar. Então, o Filho que é personificado na verdade, ele vai te libertar. Então, vai te libertar. A grande fé para a transformação total através da verdade. Voltamos para número 1. Número 1, o fundamentalismo sem graça e na transgressão terrível através de tradição. Então, iremos considerar 3 alíneas. A linha A, a tradição da justiça external sem a salvação. Número 2, a transgressão de reformadores. Número 3, a transformação com a justiça evidente através do Salvador. Número 1, vamos voltar para o número 1. A justiça external, a tradição da justiça external sem a salvação. No versículo 2, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Número 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E os fariseus eram homens que estavam guardiões da lei. Eram pessoas que defendiam de uma forma séria o Antigo Testamento que Deus estabeleceu a eles. Eram pessoas que eram defensores da fé em Deus,
naquela altura e tudo quanto foi dado no Velho Testamento pensavam que era para guardar, era para zelar por tudo e para preservar tudo quanto foram dados, mas infelizmente, número 1, eles não guardaram a profecia que Cristo viria, que está todo patente em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e os Salmos, Isaías, em Jeremias e até Malaquias. Não guardaram essas profecias a que Cristo viria. Então Cristo veio, número 2 agora, eles não guardaram as promessas de Deus, eles substituíram a palavra de Deus com a tradição. E daí que as promessas de Deus que foi dado, o Deus, aquilo que havia de fazer quando havia de lhes salvar, perdoar, curar a eles. Então, ganharia a mente deles. Eles não guardaram isso. Não tiveram experiência pessoal. Como experiência que Abraão teve, David, Samuel, Enoque, como Elias teve, a experiência que iria lhes ligar com Deus. Então, o que eles trouxeram para o seu entendimento da religião, há pessoas assim hoje. Então pode encontrar pessoas assim no nosso meio. Então viemos e ouvimos a palavra da salvação, e ouvimos essa palavra de santidade, e ouvimos a palavra de estarmos prontos e nos prepararmos para entrar nos céus, e a palavra da profecia que Cristo virá. Então os que morreram ressuscitarão. Então nós que estamos vivos seremos tomados. Mas agora já não cuidamos, não esperamos nessas promessas, nessas profecias, não esperamos nesta grande comissão que o Senhor nos concedeu. Agora temos algumas tradições, denominações e tradições e opiniões que estamos a zelar sobre isso e esquecemos a palavra de Deus que o Senhor nos concedeu. Então, Jesus Cristo disse, estes fariseus, eles pecam nas suas tradições. Então, você se alinha nas ideologias ou nas tradições. Essas tradições podem ser simples. Por exemplo, começamos o culto a este tempo ou a este horário. Quem deu o horário? Quem acertou a hora? Então, terminamos o culto nesta hora. Então, nós nós estabelecemos esse horário. Então, e pessoas obedecem à palavra de Deus e têm a graça para viver na justiça. E nós não olhamos ou não velamos pela santidade, mas velamos pelo horário. Então temos que velar pela palavra que nos faz com que sejamos honestos. Então, mas velamos pelas coisas externas, que as pessoas que olham para a roupa exterior, ou você vestes longas ou curtas. Então, talvez as suas vestes como uma mulher não estão muito compridas. Então, não estamos a olhar aquilo que está dentro do coração, ou a justiça interna, não guardamos isso que Deus espera. Então, se não fazemos isso, seremos como fariseus. Somos tão sérios, estreitos, diretos. Então, nós iremos perder tudo quanto nos preocupa para entrarmos nos céus. Então Cristo disse, por quê? Por que vocês também transgredis o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Então, 23, 25. Então, ela diz, no versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que Cristo, cheio de amor, Ele é amoroso.
ele sabe alguma coisa na vida de pessoas, no coração de pessoas, que não lhes ajuda para entrar nos céus, e também impedirá a outras pessoas para entrar nos céus, porque eram líderes dos dias, líderes das pessoas, eram fortes contra ele, e ele vai condenar essa atitude, aquela tradição e esta disposição que tenta dizer: somos pessoas verdadeiras, somos pessoas que vos lideram para o reino de Deus, então, mas estão a bloquear o caminho, então, dizendo que eram fortes. Então ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É por isso que temos que examinar a nossa experiência pessoal. Muitas pessoas tentaram para manter a forma externa, o formato externo do Deeper Life, ou Igreja Bíblica da Vida Profunda, de uma forma externa. Então são bem estreitas nisso, mas internamente negligente. Não há tempo de orar, não há tempo de examinar o nosso coração, não há tempo de dizer: será que estou pronto para a vinda de Cristo? Será que eu estou velando aos princípios da palavra de Deus, à profecia de Deus, às promessas de Deus? Será que eu tenho em mim o coração para obedecer a Deus em todo momento? Então, apenas coisas exteriores, que agora somos tão sérios acerca disto. É por isso que Jesus Cristo disse: esta religião exterior, que esta tradição que estabelecemos aqui e acolá, isso não importa na parte de Deus. Por quê? Porque estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Veja 33 agora: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Agora vamos para o número 2. A transgressão de coisas dos reformadores sem a sinceridade. Eles estavam observando tudo, lavavam suas mãos de uma forma religiosa. Não pensavam em bactérias, não pensavam em higiene, não pensavam na saúde das pessoas. É claro que se você quer tornar-se saudável, tens que lavar as suas mãos. Antes de você sair, vai lavar as mãos. Então, com Covid ou sem Covid, você tem que observar todas essas coisas todas. Então, mas para eles faziam isso por causa da religião. Diziam: os seus discípulos não lavam as mãos quando comem. Mas agora Jesus Cristo diz, ele corrigiu: eram exploradores, queriam reformar a religião e reformar as ações das pessoas. Há pessoas aqui no nosso meio, vêm no nosso meio como obreiros, se tornam líderes também, então olham para tudo quando estamos a fazer salvação, santificação, batismo, estar pronto para o arrebatamento. Não é o interesse deles. O interesse deles é reformar a igreja. Então, como vão fazer? Então, para tal, tem que tirar o tempo de pregação disto. É reformação. Aquilo que aprenderam lá no mundo, então é assim que as pessoas que deviam falar, as pessoas deviam interpretar a palavra desta maneira, as pessoas deviam ter aquela atitude. Comunicação, querem reformar a nossa comunicação, querem reformar a nossa aplicação da palavra, querem reformar o tempo que nós temos no culto, querem reformar o nosso casamento, reformar tudo, não de acordo com a palavra, como os fariseus
que aquilo que queriam fazer é reformar a Cristo. Ele veio de Cristo, ele trouxe mensagem dos céus, mas para eles, que eles tinham a sua ideia de religião. Qualquer coisa que você trouxe, você Cristo dos céus, aquilo que você vai liderar as pessoas para Cristo, isso não era preocupação. A preocupação deles era reformar. Então vão perguntar por ti, para que você se ajunte a eles. Então você seja uma pessoa de escândalo na igreja. Então criam um grupo especial da igreja, pelo prazer ou pela força, por qualquer meio, ou pela hipocrisia e mentira, querem reformar a igreja para que que se torne uma igreja nominal. Mas eu oro para que Deus não deixe isso acontecer. Então, 15 de Mateus, versículo 4 diz: porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou mãe morra de morte. Versículo 5: mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe e oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Então, o tempo que você havia de gastar para cuidar da mãe, do pai, então está tudo no templo. Eu não posso tomar cuidado de ti, tudo quanto eu tenho está no templo. Então Jesus Cristo, ele disse no versículo 6, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, isso pelas vossas tradições. Será que nós iremos fazer isso? Iremos purificar os jovens, não dão honra aos seus pais, às suas mãos. Então, tudo quando nós dizemos a esses jovens é o que fazem. Se a criança diz, então, esta é a igreja, eu sou o seu líder aqui. Se eu te disser para fazer isto, isso é final. Agora, aqueles que são os fariseus, não é apenas mãe e pai. A Bíblia diz no Novo Testamento que tem que obedecer a eles que têm o cuidado sobre ti. O pastor, líder, temos o professor da palavra de Deus. A palavra de Deus está bem clara. Obedeça a eles, aqueles que têm cuidado de si. Então, você é sujeito à palavra de Deus que estão te ensinando. Mas esses fariseus, esses saduceus vieram e disseram: não há nada como isto. Queremos reformar a igreja. Queremos reformar, não olhar para o homem, não olhar para uma mulher ou qualquer que seja. Nós somos as pessoas aqui e nós controlamos a mente de todos. Mesmo o pastor por si, ele tinha que se submeter àquilo que eles queriam. Então, não mudamos a palavra de Deus. Não fizemos a nossa reformação para termos a supremacia acima da palavra de Deus. Então, Jesus disse: pelas vossas tradições têm feito isso, e isso não foi a coisa certa. Em Gálatas 14, desculpa. É como queres estar no alto nível, que estamos no controle. Pastor, sim, te deixamos para pregar, mas tudo quanto prega, nós ainda iremos ser responsáveis. Líderes de toda a área aqui podem fazer tudo, mas nós somos responsáveis. Este é o ganho que tiveram. Então, é o tipo de ganho que o colocaram lá, a posição que que Deus não lhes colocou. Paulo, ele disse: na vossa tradição e na minha nação excedida
em judaísmo, muitos da minha idade, sendo exteriormente zeloso das tradições dos meus pais, não era filho de Deus. Então, estes fariseus que estavam a fazer aquilo que estavam a fazer, zelosos na tradição dos mais velhos, tradições dos seus pais, não nasceram de novo, rejeitaram a Jesus e agora, onde estão na eternidade? É isso que temos que voltar, não apenas ler isto e dizermos, é o que fizeram naquela altura, agora, o que é que nós estamos a fazer neste nosso tempo agora? Então veja agora, número 3, a transformação com a justiça evidente através do Salvador. A transformação que veio, Gálatas 1, versículo 23, mas somente tinham ouvido dizendo, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. O Paulo apóstolo, o tradicionalista, o religioso, fariseu, um tipo de fanático, mas agora a graça de Deus o superabundou nele e teve a transformação. Agora, o evangelho que ele perseguia antes, pessoas de Deus que perseguia antes, agora houve a mudança. Então, queria tentar transformar, mas agora ele foi transformado. Então, ouviram dele que ele, aquele que perseguia nos tempos passados, agora prega a fé a qual ele destruía. Então, no versículo 24 diz, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, há uma mudança em nós, que abandonamos a tradição e todas as coisas que nós fizemos, contrário da verdade, que nos submetemos, subjugamos das pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então, abandonamos essas coisas e agora viemos ao Senhor para uma transformação completa e uma transformação real. E agora podemos nos oferecer a Deus e não para defender a tradição, não para proteger a tradição e não para sermos engolidos pela tradição, mas para pegarmos a palavra de Deus com toda a sinceridade, com honestidade, sem hipocrisia. Romanos 12, 1. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, misericórdia que nos salva, misericórdia que nos santifica, misericórdia que nos cura, eu rogo-vos, pois, porque vocês receberam a misericórdia do Senhor, que vos apresentei vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. O mundo tem algo, tradição, o mundo tem as suas práticas, o mundo tem seus princípios pelas quais seguem. Então, quando vamos trabalhar ou na escola, então podem te dizer de como fazem as coisas lá. Que aqui onde nós estamos é assim como fazemos as coisas, e essas são coisas peculiares que vamos introduzir naquele departamento, e nada se faz lá pode sair para fora. Então, se trocam, mudam os dígitos dos recibos, tudo termina aqui. Então, não pode sair para fora. Então, são as tradições do mundo, que são tradições também religiosos e também tradições políticas. Então, quando você chega no meio do povo das pessoas, essas coisas não estão lá, não temos tradições do mundo. Então, tudo que precisamos de fazer é entender que tudo quanto é do mundo, você não vai fazer essas coisas e de como fazem. Por exemplo, estás a trabalhar num lugar, num certo departamento, então te disseram, esta é a tradição aqui, este é o caminho que nós fizemos aqui,
É a maneira que nós fizemos aqui. Então, se você está falando com outras pessoas do outro departamento, então estão passando aquelas pessoas e verem que você parece que estás parecer que estás a tirar o segredo daquele departamento. Então, vão fazer um sinal para que o outro não entenda. Então, você vai voltar para si mesmo. Então, sabe, eu sei o que estão me dizer. Então, eu estou a tentar guardar as tradições que me disseram. Então, você muda tudo. Então, se isso vier à sua vida agora, se agora, assim que estás olhando outras pessoas, então estão livres para obedecer ao Senhor, estão livres para servir ao Senhor, então estão fazendo o que é certo. Então você vê que aquele homem ali está a tentar ser assim, pode. Então você vai chegar ao ponto de revelar aquilo que você não queria. Você já não está na verdade, estás na tradição e você está com medo que a sua tradição pode ser destruída. Essas todas as coisas vão impedir as pessoas de entrar no céu, porque a hipocrisia entrou. O mundanismo já veio nas igrejas, tradições do mundo já estão dentro da igreja. Por isso ele diz que não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que sejais aprovados aquilo que é bom, aquilo que é aceitável e a vontade de Deus. Agora, para número 2, agora, a fé que atrai professores nas tradições. Algumas vezes, o tradicionalismo e hipocrisia e pessoas religiosas podem saber que isto é errado e podem ter um medo secreto. Se eu continuar assim, será que eu entrarei nos céus? Mas são atraídos, não sabem como sair desse tipo de coisas. Então o coração está a dizer, isso parece armadilha. E esta conduta parece que você está nesta tradição, então não estás a servindo ao Senhor. É como um vaso que não tem nada, mas precisa de quebrar. A sua mente é para Deus e Deus apenas. Então isso vai te ajudar para sair essa coisa. Então, esta coisa vai te atrair para essas tradições. Então, iremos considerar 3 linhas agora. A reação número 2, o desarraigar das plantas. Número 3, a recompensa das pessoas que são rígidas nas tradições. A reação dos religiosos tradicionalistas. Então, vamos voltar para Mateus 15, 12. Então, acercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Pensa nisso. Quando aquela mulher que foi encontrada em adultério ouviu a palavra de Deus, não foi ofendida, aquela pessoa que planeia ter salvação, aquela pessoa que planeia entrar nos céus, não se ofenda. Quando os acusadores vieram das árvores e as pessoas disseram: Cristo está... quando o Zaqueu desceu da árvore, então as pessoas disseram: Cristo entrou na casa dos pecadores. Então, aquilo que te faz entrar nos céus, isso não te ofende. Então, Jesus Cristo lhes disse: então, você tem que como esta criança e se converter realmente. Então, se isso não acontecer, você não pode entrar nos céus. Não se ofenderam. Pessoas que estão à procura dos céus, tudo quanto é o seu desejo é entrar nos céus. Então,
a palavra que ouvem, mesmo que pode ser condenar a eles a posição que eles têm, mas quando se levantam não se ofendem. São pessoas que não pedem a salvação, pessoas que só querem religião, que só querem seguir a tradição do mundo. Então, há pessoas que se ofendem quando a palavra de Deus vai a eles. Então, os discípulos disseram a eles: sabias que os fariseus se ofenderam depois de terem ouvido estas palavras? Eu oro para que não fiques ofendido. Eu não ficarei ofendido. Eu louvo a Deus na minha vida pessoal que quando nasci de novo, quando o que estava à procura era a salvação, estava a pedir ao Senhor a salvação do Senhor. Então, eu queria propagar e expandir esta salvação. Deixa-te dizer isso. Então, o meu pastor naquela altura, não em Lagos, mas eu estava no interior naquela altura, então, no estado lá. Então, quando eu nasci de novo, então, ele não ficou alegre por isso. Ele não ficou alegre porque eu já não dava atenção para fazer isso, mas aquilo. Então, queriam que tocava piano na igreja e eu não me entregava como eles queriam naquela experiência, então, para que eles me puxassem, mas parecia que eu já estava a olhar para outra direção. Então, um dia estava a pregar numa manhã de domingo, então, assim que estava pregando, então, ele foi levado pela mensagem que mencionou até o meu nome, então, ele me repreendeu na mensagem, ele mencionou o meu nome, então, ele não queria que eu me levantasse, mas eu me levantei. Então ele disse: senta. Eu me assentei, mas eu não fiquei envergonhado. Sabia que ele é pastor. Não é para eu ensiná-lo como pregar, mas no dia seguinte, ou melhor, no domingo seguinte, eu fui para lá. No mês seguinte também fui para a igreja. Então continuei mesmo naquela igreja até por causa do evangelismo e tudo quanto eu estava a fazer, estudo bíblico naquela altura, então sentiram que eu não podia continuar lá tendo igreja de acordo com eles, então igreja dentro de uma outra igreja. Então, descomungaram-me até, mas eu mesmo assim não fiquei ofendido. Então, na outra semana eu fui para o superintendente, então pedi a ele, por que tomaram a esta... por que mencionaram a este meu nome? Então, mas mesmo assim eu continuava a o visitar. Então, quando você quer salvação, quando você quer se guardar na salvação, continuar na salvação, no caminho do Senhor, os pregadores não é para olhar para as nossas caras antes de pregar aquilo que nós queremos, que eles querem pregar, mas estas pessoas eram ofendidas, ficaram ofendidas, dizia, mas eu dou graças a Deus, não ficarei ofendido. Olha para Gálatas 4:16. 4:16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Paulo apóstolo estava a perguntar aos Gálatas: agora, qual é a vossa atitude, a vossa posição? Vocês estão me tomando como inimigo porque eu estou falando a verdade, que tem que continuar na salvação do Senhor se queres entrar nos céus? Está me tomar como o seu inimigo porque eu reenfatizo sempre e sempre que a circuncisão não é nada, a circuncisão não é nada, mas a nova criatura. Então, sou agora vosso inimigo porque eu reenfatizo que a seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual, com todos os homens, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu oro para que não sejas ofendido. A reação desses enganadores que são... Agora vamos para o número 2. Número 2. O desarraigar Então, é Mateus 15:13.
a planta que o meu pai não plantou será tirada. Todo pregador, todo fariseu, todo religioso, tradicionalista, que não foi enviado pelo Pai, querendo transtornar a doutrina da salvação pela graça, através da fé. Toda a planta, todo pregador que o Pai Celestial não plantou, então ele só apareceu e quer enfatizar a tradição acima da verdade da palavra de Deus. O Senhor por si disse: o Pai Celestial irá desarraigar. Dê-me um bom amém. Toda ideia, toda ideologia, todo princípio, todo tipo de autoridade, toda pessoa autoritativa, de toda tradição, toda devoção religiosa que o Pai Celestial não plantou no seu reino, que está destruindo o reino, que está trazendo a mente das pessoas de Deus, ou melhor, está a tirar das pessoas de Deus da verdade. Então, tira-lhes da verdade da salvação. Então, está a nos liderar para essas coisas. Então, a igreja será uma igreja nominal, igreja externa, e uma igreja sem oração, que não tem nenhuma transformação do caráter. Toda esta planta que o meu pai não plantou será tirada. Eu oro para que não estejamos no meio destas pessoas que Deus vai decidir que eu tenho que desarraigar aquela pessoa, tenho que desarraigar aquela mulher. Nós permaneceremos firmes no reino de Deus em nome de Jesus. Olha agora o número 3. Número 3, a recompensa das pessoas regidas pela transgressão. Então, nos diz em Oséias 4, 17. Oséias 4, 17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Deus falou, então os efraimitas e os fariseus e os tradicionalistas, então eles se juntaram. Então era um período que ele possa falar, deixa-o falar por algum tempo, depois de algum tempo, quando ele se cansa, deixa o enfatizar da verdade, a salvação e a santificação e a santidade. Então ainda estaremos aqui. Eram rígidos na sua transgressão e o Senhor disse: o que Efraim está entregue aos ídolos? Deixai-o, mas eu não serei assim. Você não será assim. O Senhor nos guarde em nome de Jesus. Então, diz em Mateus 15, 14. Deixai-os, é exatamente que o Osias profetizou em 4, versículo 14 de Oséias. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Os tradicionalistas e os da religião que fazem de uma forma rígida, então, quando se conduzirem a si próprios, vão cair na cova. E também o povo que estão a liderar vão cair na cova. E vamos para o ponto número 3, a grande fé para a transformação total através da verdade. Então, nos diz no capítulo 15 de Mateus 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo:
despede a que vem gritando atrás de nós. 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó Senhor, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então eu oro para que este tipo de fé que se reproduza na nossa vida em nome de Jesus. Iremos considerar 3 coisas. O teste de fé que guia. Então, 2, a tenacidade de fé que nos guia com humildade. 3, o triunfo de grande fé no coração. Vamos voltar para 1. O teste de fé guiante que tira todo o impedimento. Quando a mulher vinha, sabia que vinha para Jesus, vinha para uma coisa definitiva. Então, tinha essa coisa definitiva na sua vida, na mente. Tudo quanto Jesus Cristo disser não vai impedir o propósito. Qualquer que seja a atitude dos discípulos que podem os discípulos ter contra ela, então nisso não vai impedir este propósito. Qualquer que seja as circunstâncias que vai encarar assim que vem a Cristo, ela já tomou decisão. Eu estou indo à busca de alguma coisa, eu vou alcançar aquilo que eu quero. Eu venho para a sua misericórdia, a misericórdia que liberta, a misericórdia que cura. Assim que venho para isso, nada irá me impedir. Temos que ter esta atitude. Quando você vem para o culto, quando você vem para ouvir a palavra de Deus, todo momento que você vem, você tem alguma coisa em mente. E você está dizendo ao Senhor: ó Senhor, assim que venho, eu quero ser restaurado completamente. Eu quero estar santo completamente, pronto para arrebatamento, pronto para qualquer coisa que o Senhor tenha para comigo. Então eu quero juntar tudo, ser renovado a experiência que eu tenho em Ti. Então quando isso tudo está ali e todos têm este tipo de mente no Senhor, qualquer coisa que for acontecer, tudo quanto você precisa, tudo quanto você encara, não vai te julgar. É por isso que a mulher teve esta resposta. Capítulo 15 de Mateus 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. 22, e eis que, no versículo 22, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o que ela queria. É o que se concentrou-se nisso. É o que queria, pediu ao Senhor: tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele rogavam-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Se não tivesse fé firme no Senhor, uma expectativa firme naquilo que ela quer, todas essas palavras teriam o impedido, mas nada vai te impedir. Meu povo, o meu povo estão vendo
as nuvens, ainda não choveu, ainda não caiu a chuva, mas eu não hei de ir, porque eu queria ir para o estudo bíblico, eu queria ir para o treinamento dos obreiros no sábado, mas veja as nuvens, nem chover ainda não começou, mas alguém disse, então o trânsito na cidade que existe, você não vai conseguir chegar, você não sabe o que está a acontecer, isso é o suficiente para lhes impedir, talvez uma pequena fome, então eu não sei se vou conseguir me levantar para lá e esperar até eu voltar antes de eu comer. Talvez o amigo te chamou de uma pequena distração. Esta distração é suficiente para impedir algumas pessoas. Talvez pode ter querem viajar naquela semana e mesmo que a semana ainda não começou, então não vai impede algumas pessoas, mas esta mulher não foi impedida. Então, somos ditos no versículo 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de casa de Israel, mas não parou por causa disso, eu também não irei parar. Você não irá parar. Olha para ponto número 2, a tenacidade da fé agregada com humildade. Mateus 15, a partir do versículo 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Depois de ter dito que eu não fui enviado, depois de ter ouvido que manda embora porque vem gritando atrás de nós, mas esta fé foi agregada, então ele porém respondendo disse, ou melhor, pediu no versículo 26, ele porém respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então isso teria finalizado a sua expectativa e a resposta ao Senhor de uma forma correta. Quer dizer que eu sou cadela? Quer dizer que o meu povo, os gentis de onde eu venho, são todos cães? Quer dizer que os judeus são melhores do que nós? Quer também dizer que atinja uma discriminação religiosa ou discriminação racial? Ela não fez isso. Qual é a sua linguagem? Se você se tem uma disposição correta, você falará como uma pessoa que está a pedir alguma coisa. Você terá resposta, ou melhor, esperança da pessoa que deseja uma bênção, que essa bênção venha dessa pessoa para ti. Então, eu quero dizer isto, algumas vezes nós ensinamos examinação das Escrituras no domingo, então dizemos, se tens alguma pergunta, pode se levantar. Então, um grande privilégio, mas muitas pessoas na sede, então, deixam esse privilégio e levantam-se e dizem, esta é a minha pergunta. Então, a sua pergunta, você pode ver o desrespeito de G.S., do pastor, através dessa pergunta. O que G.S. tem a ver com aquilo que você está sendo ensinado? O que G.S. tem a ver? Ele está a tentar, fazendo o seu melhor, correr de um lado ao outro, fazer isto, fazer aquilo. Então, está tendo reuniões e quando termina a reunião, depois de pregar 2 vezes no dia, do primeiro dia até quinta-feira, então volta no sábado, volta no domingo, e o homem está aí sentado, aquele homem está a se levantar para fazer uma pergunta, então o Jesse está pregando e isso não me afeta. Que culpa tem que Jesus Cristo, aquilo que estava a pregar, não afetou os fariseus? De quem é a culpa? Aquilo que Jesus Cristo não se faz sentir nos saduceus, nos religiosos. De quem é a culpa? Então,
temos que trazer todos o respeito pela liderança, respeito pela pessoa que o Senhor ordenou sobre ti, para te ensinar a palavra de Deus. Então, está fazendo o melhor para o nível daquela mulher. Então, mas esta mulher não mostrou nenhum desrespeito quando Jesus Cristo disse: não é bom tomar o pão dos filhos para dar aos cães. Então, a mulher respondeu. Como é que a mulher respondeu? Então, vamos agora no versículo 27. E ela disse: sim, Senhor. Ainda chamou a Jesus o Senhor. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, teve aquilo que estava à espera. Atitudes retas, disposição reta, você vai alcançar aquilo que você está pedindo. Versículo 28. O triunfo de grande fé do coração. 15 de Mateus, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deus irá responder à sua oração. A sua fé não vai ser desviada em nome de Jesus. O seu coração não será um coração com desrespeito, ainda vai respeitar a fonte da palavra, e a fonte dos milagres, e a fonte da palavra de Deus a vir para a sua vida. Assim que abrir a sua boca, dizer: Senhor, aqui tenho o que eu quero, eu não vou me desviar dali para lá. A resposta supernatural virá pela sua oração em nome de Jesus. Amém. A sua fé triunfará. A sua fé vencerá. A sua fé terá mais poder do que tudo quanto está parando ao seu caminho em nome de Jesus. Tradição já foi. Transgressão já foi. Hipocrisia já foi. Então, o coração difamado ou contaminado já foi. Então você se centra no Senhor. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado e continua na verdade. Assim que você tinha se desviado antes e você não está defendendo religião, defendendo opiniões, hipocrisia, religiões, então, e cerimônias, então, para além da verdade da salvação, a verdade de santificação, o Senhor te chamou de volta hoje. Você voltará para o centro da verdade, da palavra, do caminho do Senhor, em nome de Jesus. E não fará de uma forma intencional ou por falha, não vai roubar a palavra de Deus do coração das pessoas. Não vai se ofender pela verdade. Você continuará na fé, na verdade. Então você continuar nessa verdade em nome de Jesus. E eu e tu iremos juntar as nossas mãos, nos consagrarmos, nos apegarmos juntos e continuarmos juntos nesta fé que uma vez foi dada aos justos. Estás lá? Será que Deus pode depender em ti? Podemos contar contigo? Levante e fala com o Senhor pela oração. Que o aspecto dos fariseus, dos tradicionalistas, o espírito daqueles que falham, não vai acontecer na sua vida. Continua firme e no caminho, na verdade de Deus. Abra a sua boca e fala com o Senhor.